Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para fazer um vídeo dentro dessa temática de cumprimento de profecias em Israel. Todos acompanham o que está acontecendo com Israel, né? A possibilidade muito grande de uma terceira guerra mundial, e eu quero liberar aqui mais algumas informações, né, a respeito de alguns movimentos que estão acontecendo que mostram que as profecias bíblicas do Antigo Testamento estão se cumprindo fielmente. Eu tenho um vídeo aqui, né, no canal da volta da tribo de Dan, que especificamente são os judeus da Etiópia, que ficaram anos e anos lá escondidos. Tem um vídeo aqui no canal, você pode buscar, que você vai encontrar aqui, tá? A volta dos judeus etíopes da tribo de Dan. E hoje eu quero falar sobre outros judeus que estão espalhados pelo mundo, né? Começando dizendo que os três grandes ramos de judeus, né, da diáspora são os Askenazi, os Sefarditas e os Mizraim, tá? Que se espalharam pela Europa, pelo Oriente Médio, né? Quando eles foram expulsos das suas terras, a terra prometida, que foi dividida em 12 tribos. Muito bem, esses judeus Mizraim são um grupo étnico e religioso que descende de povos do Oriente Médio. A palavra Mizraí é hebraica e significa oriental. Há um grupo minoritário que habita na região norte da Índia, alguns na Birmânia, outros ainda no Tibete, alguns em Myanmar, que mantiveram a tradição judaica ao longo dos anos, né? Claro que eles vão ter olhinhos puxadinhos, vão ter uma cor diferente. E a mais nova volta de judeus a Israel, que em hebraico chama Aliá, que significa ascensão, ou seja, volta, após aquela volta, né, mais específica dos etíopes da tribo de Dan, esses são chamados de Beta Israel, são os descendentes da tribo de Manassés. Esses movimentos são para cumprir as profecias bíblicas de retorno dos judeus para Israel, principalmente os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Tudo na Torá ou na Bíblia nossa aqui, o Antigo Testamento. Eu vou pegar dois textos apenas para que vocês percebam que já está tudo programado. Zacarias 9, verso 12 diz assim: está escrito que os judeus se lembrarão de Deus e voltarão à sua pátria Israel, né? Mesmo que tenham sido semeados em outras nações. Está escrito lá. E ó, bem antes de Jesus, né? Ezequiel 36, 24 também vai dizer assim: vos tomarei dentre os gentios, que somos nós, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Olha só como essa palavra profética é profunda. As 12 tribos de Israel receberam o nome dos filhos de Jacó, ou, no caso, Manassés e Efraim, seus netos, que foram adotados como tribos pelo patriarca Jacó, que é o pai de José. O neto de Jacó, que dá nome à tribo, nasceu no Egito, filho de José e sua esposa Azenate. José chamou seu primogênito de Manassés porque disse, segundo a Bíblia, está lá em Gênesis 41, 5:1, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Estou lendo aqui na Bíblia. As tribos de Manassés e Efraim tinham símbolos, né, bem específicos. O boi, que era de Efraim, e um ramo frutífero, que era de Manassés. Logo no início, nós aprendemos que Manassés é geralmente referido como uma meia tribo de Manassés. Por quê? Essa denominação destaca a decisão de alguns membros da tribo de viver a leste do Rio Jordão, está lá em Números 32, 33, eu anotei aqui, e também em Josué 13, de 29 a 31. Eles tomaram essa decisão quando chegaram na Terra Prometida, resolveram ir, quando se dividiu ali as terras em 12 tribos, eles foram para essa região. Eles acreditavam que a Transjordânia, né,
tinha o terreno mais adequado para criar os seus rebanhos. O restante da tribo se estabeleceu a oeste do Jordão, em Canaã, seguindo a ordem de Josué, para que eles entrassem e possuíssem a terra prometida. Então, acabou que Manassés, né, dividiu, né, ao meio, e um grupo foi para um lado, outro grupo foi para outro. Ela foi integrada depois, mais tarde, ao Reino do Norte, quando se dividiu Israel em Judá e o Reino do Norte, os dois reinos, na divisão, né? E depois eles foram conquistados e exilados pelos assírios, né? Há quase 3.000 anos atrás. Então, os babilônios tomaram o Reino do Sul e os assírios tomaram o Reino do Norte e, né, colocaram o povo como escravo. Chamados de Binei Menarre, né, em hebraico, filhos de Manassés, esse grupo que eu me refiro vive na Índia, Birmânia, Mianmar e Tibete, como eu já havia afirmado. Eles mantiveram a tradição oral religiosa da Torá porque eles acreditam que o lendário ancestral dessas tribos, Cook, Mizo e Yush, né, chama Manmase, que seria Manassés, filho de José. Olha que coisa interessante, né? Foi mantido, né, na história deles esse detalhe. E isso chamou a atenção dos pesquisadores de Israel que foram lá conferir. De acordo com os relatos transmitidos pela tradição oral, né, a tribo diz que nos últimos 2 milênios eles passaram pela Pérsia, que é o atual Irã, passaram pelo Afeganistão, pelo Tibete, pela China e Índia e acabaram se instalando, se fixando numa região chamada, né, de Manipur e Mizoram, que fica no nordeste da Índia. Está bem na divisa com outros países ali, uma região perigosíssima. Tá? Aí, em março de 2005, após anos de investigações, um dos rabinos que foram determinados por Israel para fazer essa investigação, chama Shlomo Amar, reconheceu as demandas dos Binei Menarre, oficializando-os como uma das tribos perdidas de Israel, a tribo de Manassés. Ou seja, eles são descendentes daquele grupo de pessoas, de hebreus, da tribo de Manassés, que por causa daquela invasão dos assírios, eles partiram e foram para essa região e se fixaram ali. Atualmente, cerca de 7.000 ainda desses Benei Menarre continuam na Índia e naquela região lá em cima, aguardando a oportunidade de voltar para Israel. Porque são perseguidos, porque são minoria, isso é típico na Índia, né? Cristãos e qualquer outra religião, eles perseguem e matam, interessante, né? Porque eles têm costumes religiosos diferentes da maioria dos habitantes daquela região, que defendem e aplicam outras religiões, né? Dentre elas o budismo, o hinduísmo, certo? Então, esse povo fica ali, né? no meio daquela... Eles são poucos, né? No meio daquela grande população da Índia que serve ou pratica outro tipo de religião. Então, eu quero encerrar para dizer para vocês o seguinte: as profecias estão se cumprindo. Até, né, eu coloquei aqui no título, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, no título desse vídeo. E aí, né, além das guerras, dos rumores de guerra, da proximidade, né, muito grande de uma terceira guerra mundial, você ainda vê acontecer essas coisas do cumprimento das profecias. Lembre-se, Israel é o relógio espiritual do mundo. Tudo que acontece lá, para nós cristãos, tem um efeito, tem uma resposta, faz parte de um contexto de profecias que apontam para a volta de Jesus. Então, fique atento, se ligue, presta atenção no que está acontecendo, para que você veja como está tão próximo a volta de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar.